Olá pessoal, eu sou o professor Glaucio Honório, você está no canal Aprendendo a Pensar. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre uma notícia recente que fala sobre a taxa de alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais no Brasil, dado que foi divulgado a partir do último censo, 2022. Só que antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, rapidinho, e aqui embaixo na tela, se inscrever, acionar lá as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você gostar do vídeo, obviamente, compartilhar aí esse conteúdo. Pois bem, ano passado, digo 2022, ano passado foi 2023, a gente está com o tempo correndo bastante rápido. 2022 nós tivemos um censo, né? Os resultados aí vêm sendo divulgados, e aí a fonte que eu extraí aqui é a Rede TVT, que faz um pequeno vídeo falando sobre, um corte, falando sobre o resultado da alfabetização, das taxas de alfabetização no Brasil. Então os dados que essa reportagem apresentou diz que 151,5 milhões de brasileiros sabem ler e escrever ao menos um bilhete simples. Ora, para um país, né, que tem como um dos objetivos da República, e consta, ao menos isso na Constituição Federal, que é o desenvolvimento do país, você ter uma quantidade, quase que a maior parte dos brasileiros, com idade igual ou superior a 15 anos, que sabem ler e escrever apenas um bilhete simples, ou ao menos um bilhete simples, é pouco para aquilo que o país pelo menos na sua Carta Magna. Eu acredito que esse é o desejo, o objetivo da maior parte das pessoas que são brasileiras, que têm um pensamento progressista, que acham que o desenvolvimento do país vai trazer resultados significativos, não apenas na área da educação, mas também na área da tecnologia, da saúde, da economia, da profissionalização, do aumento da renda. Então, acho que o Brasil ele pode avançar mais nesse aspecto. Agora, um dado curioso e bastante alarmante é que 11,4 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais são analfabetos. E aí a gente pode até olhar os dados, né, em relação à taxa de alfabetização e ver que essa taxa de alfabetização aumentou em relação a 2010. Em 2010, o Brasil possuía uma taxa de alfabetização de 90,4%. Em 2022, aumentou para 93%. Mas vejam só, o Nordeste continua sendo a região do país com a menor taxa de alfabetização. Apesar de a taxa de alfabetização no Nordeste ter crescido em relação ao censo 2010, a taxa de alfabetização no Nordeste era de 80,9% e agora em 2022 foi registrado 85,8%. Houve um aumento. Mas em relação às demais regiões do país, principalmente Sul e Sudeste, que contam aí com mais de 90%, no caso da região Sudeste, com 96% no caso da região Sul, a região Nordeste ela ainda é uma região que está bastante atrasada, vamos colocar assim, em relação à taxa de alfabetização. E por que isso acontece? Isso acontece, meu amigo, minha amiga que está aqui no canal, que está assistindo esse vídeo, porque o Brasil, desde os seus primórdios, não teve um plano sistematizado, um projeto de governo, uma política de Estado para resolver o problema da educação, principalmente da educação popular no Brasil. Eu estou aqui com um livro, não sei se vai dar para vocês verem, né? Vocês vão ver aqui assim de costas, né? Esse livro aqui, que é do Cláudio Piletti e do Nelson Piletti, História da Educação de Confúcio a Paulo Freire. Esta edição é de 2012, já tem um tempinho, né?
Mas esse livro ele é fantástico, porque ele vem fazendo aí um apanhado bem amplo da educação em diversas partes do mundo, em diversas épocas da história da humanidade. E quando a gente começa a ler a respeito da educação no Brasil, desde a colônia, passando pelo Império, pela República Velha, né, até chegar a nós, a gente vê um descaso das autoridades em relação à educação popular. A educação popular ela sempre foi desprestigiada no Brasil. Né? Em relação à educação da colônia, a educação da colônia ela foi principalmente desenvolvida pelos jesuítas. Criaram um sistema educacional, principalmente para fazer a escolarização, vamos colocar assim, dos indígenas, a fim de evitar, muito por conta da reforma, que se a reforma chegasse no Brasil e encontrasse os nativos já catequizados, e aí não tivesse uma repercussão tão grande quanto estava sendo na Europa. Mas é fato que os jesuítas criaram um sistema educacional importante e que foi desmontado por Marquês de Pombal lá no século XVIII, quando assumiu o governo de Portugal. E aí a família real chega no Brasil, em 1808, e aqui nesse livro está dizendo que o destaque da família real é priorizar a escolarização das elites. As elites no Brasil sempre tiveram privilégios. As pessoas que não têm eu vou colocar assim um conhecimento político não no sentido partidário, político no sentido de aprofundar-se, né, na ação da polis, ou seja, na ação da sociedade, você ter como cidadão uma ação mais efetiva no meio em que você se encontra, então nesse caso política. Então as pessoas no Brasil, a maior parte delas não são escolarizadas, não são educadas politicamente. Então nós somos muito de comprar o peixe vendido pelos outros, nós somos muito de querer construir conhecimento a partir de bases que estão fundamentadas em areia movediça, em bases não sólidas, em achismo, né, em fake news, agora é a onda do momento, e muitas vezes a gente não sabe aquilo que a gente fala e replica, né, aquilo que a gente comprou de terceiros e comprou errado. Então no Brasil é colocado como se as pessoas, né, que estão no topo da sociedade carregassem o país nas costas. Isso é uma tremenda de uma falácia, de uma inverdade, né? Então no Brasil, desde os primórdios, quem de fato produz, né, riqueza, quem de fato move a máquina do país são as camadas populares. E a gente vê que no Império a elite dominava, os burgueses, aristocratas dominavam, e obviamente todo o aparato estatal era para favorecer os seus próprios interesses em detrimento daquela massa popular. E aí eu não estou falando nem do Brasil Império, não estou falando nem dos escravos, até porque os escravos não eram nem considerados como cidadãos, mas estou falando de pessoas livres, mas que não tinham uma posição social mais elevada e que tinham direito apenas à escolarização primária, profissionalizante, o ensino das primeiras letras. A República ela vem com uma promessa de modificação grande na estrutura social, só que essa promessa ficou só na promessa mesmo, não foi entregue isso daí, né? Então, tanto é que a Primeira República havia aquela política dos governadores, a política do café com leite, que era o revezamento, né, no governo federal entre os políticos de Minas Gerais e de São Paulo, que não ocasionou nenhum tipo de mudança significativa na estrutura social, pelo contrário, só serviu para aprofundar as desigualdades. E a educação popular, ela vem de fato a ser efetivada, pelo menos enquanto lei de diretrizes e bases da educação, apenas em 1961, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 4024. Essa Lei 4024 preconizava a educação pública, gratuita e universal para todas as pessoas, independentemente da classe social, do credo, da etnia, da religião.
Enfim, nós temos esses dados aqui no Brasil, da taxa de alfabetização colhida pelo Censo 2022 de jovens, de pessoas, na verdade, com 15 anos ou mais. E assim, só para você refletir, para a gente refletir, né, nessa nossa conversa aqui. Em 1959, Cuba fez uma revolução. E aí, eu não estou aqui defendendo que o Brasil passe por um processo revolucionário. Isso aí é uma outra história, uma outra situação. Eu estou colocando Cuba, eu vou colocar apenas esses dois países aqui como uma referência para a gente refletir. Cuba, em 1959, fez uma revolução. Em 1961, Cuba fez um projeto de erradicação do analfabetismo chamado Yo Si Puedo. Yo Si Puedo. E o analfabetismo foi erradicado em Cuba em 1961, fato reconhecido pela Unesco. Em 2002, se não me engano, Venezuela também passou por uma revolução. E a Venezuela passou a ter uma política de Estado para atacar o analfabetismo. E foi reconhecido também pela Unesco que a Venezuela erradicou o analfabetismo em 2009. O Brasil, ele teve a sua independência em 1822. Faça as contas aí, há quanto tempo o Brasil é independente. Ao menos, né, enquanto substrato teórico, nós somos um país soberano, nós somos um país democrático, nós somos um país que tem uma Constituição chamada cidadã, e ainda nós temos uma região do país que é o Nordeste, uma região que tem ainda apenas 85,8% de taxa de alfabetização. E na região que é considerada uma das regiões mais avançadas do país, que é a região sul, esse percentual ainda não chegou a 100%. Ele está ali em torno de 97%. O Brasil precisa, já passou da hora de uma política de erradicação do analfabetismo, uma política de valorização da educação popular, pública, democrática, inclusiva, para que nós possamos sair dessas mazelas que nos assombram já desde os tempos remotos e, de fato, apontar para uma nova era de desenvolvimento em todas as áreas, em todas as camadas sociais do nosso país. Se você gostou desse vídeo, quero convidar você a deixar o seu like, porque o like ele é muito importante para que o canal possa subir na visualização lá no YouTube. Agradeço você pela companhia, pela presença aqui comigo. Mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau.